Olá, queridos. Paz seja convosco. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos livros históricos. Hoje falaremos de Esdras. Hoje nós estudaremos esse livro precioso do Antigo Testamento. O livro de Esdras é o 15º livro da Bíblia, tão importante quanto todos os outros que já passaram por aqui. Mas antes disso nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos pedir a direção do Senhor. Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia, Tua bondade, Tua fidelidade, Tua graça. Deus, colocamos diante de Ti esse estudo, esses breves momentos que passaremos aqui meditando na Tua Palavra. Que o Senhor nos leve aos bastidores desta Palavra, que o Senhor nos revele aquilo que está no Teu coração. Nós pedimos a Tua graça e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Queridos, o livro de Esdras é muito importante. Ele foi escrito provavelmente pelo próprio Esdras, que era um sacerdote, um escriba, ele era um servo de Deus. Esdras não só amava a palavra de Deus, como ele obedecia. Ele era temente a Deus. Esdras ele foi usado por Deus para liderar o segundo grupo de judeus que saía do cativeiro voltando para Jerusalém. Como nós sabemos, Israel ficou 70 anos na Babilônia. E nesse período, quando completou os 70 anos, Deus cumpriu a promessa de levá-los de volta à sua pátria. E eles voltariam para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, que era o símbolo da adoração da nação, e estava destruído. Esdras, então, enche o seu coração de fé e de esperança, e ele volta com o segundo grupo de judeus. O primeiro grupo tinha ido 58 anos antes, com um homem chamado Zorobabel. E agora Esdras, com o segundo grupo de judeus. Não foi fácil a trajetória, não foi fácil recomeçar, mas Deus cumpriu a promessa. Amém? Então nós vamos entrar aqui na apostila e o objetivo dessa lição é que você entenda que não importa o tempo que possamos estar afastados de Deus, o importante é que Ele está pronto para nos perdoar e nos receber de volta e recomeçar tudo e reescrever a nossa história. Aqui está dizendo o seguinte, vamos continuar aqui. Não importa, o que aconteceu, como eu falei, o período que você viveu longe, o importante é que você retorne, como aquele filho pródigo voltou. Os livros de Esdras, Neemias e Esther nos envolvem com sua história e nos fazem pensar no nosso papel na atual sociedade em que nós vivemos, pois ela está destruída, assim como Jerusalém estava destruída. O livro de Esdras nos mostra que eles chegaram lá no meio do caos, famílias destruídas, lares desfeitos, o templo queimado, mas eles não desanimaram. Eles foram ali para ser luz, para recomeçar. E eu e você, no meio da atual sociedade, no meio dessa pandemia, nós podemos também ser luz e sal, fazer a diferença. O povo estava cativo, longe da Terra Santa, mas Deus os levaria de volta à sua pátria, como eu falei. Irmãos, é importante a gente entender, Deus é Senhor do tempo, Deus é dono do tempo, Ele não trabalha na minha ansiedade, no meu tempo. Ele trabalha no seu tempo, no seu calendário, no seu relógio. E Deus falou que eles ficariam 70 anos cativos na Babilônia. Mas por quê? Porque desobedeceram a Deus. Porque rejeitaram a palavra de Deus. E nós sabemos que quando desobedecemos a Deus, quando pecamos, o preço é alto. E eles pagaram um preço muito alto. Mas cumpriu seus 70 anos. E então agora eles foram autorizados a voltar para a sua pátria. E o Esdras, o sacerdote Esdras, o escriba Esdras, estava liderando essa caravana. E eles chegaram ali para recomeçar, a reconstruir Jerusalém. E Deus cumpre as suas promessas, querido. Importante você lembrar disso. Pastora, mas está muito difícil, mas Deus cumpre o que Ele fala. Os planos de Deus acontecerão por meio de nós ou apesar de nós. Deus não depende de nada, irmãos, para Ele fazer as coisas acontecerem. Ele é Deus. Ele fala e Ele faz. Nós somos os agentes que Ele usa nessa terra. Mas se a gente não servir para ser usado por Deus, se a gente não se dispor, Deus vai fazer do mesmo jeito.
Se não fosse Esdras, Deus levantaria outro. Mas ainda bem que ele se dispôs, que ele encheu o seu coração e foi com essa caravana. E olha o que ele está dizendo aqui. O povo se dispôs, está registrado em Esdras 1, 5 a 11. O povo se dispôs, houve um comprometimento geral. O povo, quando soube que estavam liberados para ir reconstruir Jerusalém, eles não pensaram duas vezes. Prepararam suas malas, prepararam suas bagagens e foram embora reconstruir sua pátria, reconstruir a sua nação. Estavam todos dispostos a trabalhar. E é isso que a igreja do Senhor Jesus deve estar disposta nesses dias tão difíceis, a trabalhar, a prosseguir. Não podemos parar. Avante, pois, e sem parar. É assim que diz o hino da nossa igreja. Você que é quadrangular sabe. Olha só, irmãos, e ao chegar lá em Jerusalém, por onde começar? O que fazer? Primeiro, eles se organizaram arrecadando as ofertas voluntárias para começar. Porque tudo, irmãos, tem um custo. Como que eles iam reconstruir sem dinheiro, sem finanças? Então, eles já haviam levado algo lá da Babilônia, né? Eles haviam levado doações, eles estavam levando ouro, levando prata, mas eles precisavam se organizar. E essas ofertas que foram recolhidas foram dadas de bom grado, voluntariamente. Ou seja, a ideia de voluntariedade é sem esperar nada em troca. Quem contribuiu, contribuiu de bom coração. Também foram ofertas específicas para fazer o templo, para reconstruir o templo. Eram ofertas específicas para esse objetivo. Também foi contribuído com proporcionalidade, que é isso? E cada um podia contribuir, segundo suas posses. E também com preciosidade, que é isso? O que é precioso aí? Deram o seu melhor. Quando você for contribuir para a obra de Deus, não dê o resto, não dê o pior, não dê com o coração fechado. Dê o seu melhor. Eu preciso dar o meu melhor, porque não é para homem, é para Deus. E foi assim que os judeus reconstruíram aquele templo. Nós aprendemos também sobre o culto a Deus com eles. Se você ler lá em Esdras 3, 1 a 7, irmãos, não dá para a gente ler os versículos todos, porque o nosso tempo é curto. Mas você pode depois pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Esdras e acompanhar essa história minuciosamente. Lá em Esdras 3, 1 a 7, nós aprendemos lições extraordinárias a respeito do culto a Deus. O culto deve ter unidade. O que é isso? Como é que a gente vai cultuar um Deus único se nós não estivermos no mesmo propósito? Nós temos que estar unidos no mesmo propósito. E que propósito é esse? Adorar a Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos no templo, nós nos reunimos em torno de um propósito específico: adorar aquele que vive para sempre, o nosso Deus. Nós vemos aqui também que o culto, ele tem que ter legalidade. Como é isso, pastora? O culto deve ser de acordo com a palavra, de acordo com as sagradas escrituras. O culto não é humano, o culto não é direcionado por homens. O culto é conduzido, por homens, claro, pelos servos de Deus, mas debaixo da autoridade da Bíblia. Então, o culto ele deve ser bíblico. O culto tem que ser perene. Que é isso, pastora? Nesses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, Falar de algo perene é algo que não para, é algo que não se esgota, é algo permanente. Os judeus enfrentaram hostilidade, enfrentaram desafios, pessoas tentando pará-los, tentando inibi-los, tentando destruir o que eles estavam fazendo. Mas eles não pararam. O culto a Deus não pode parar. A gente não está se reunindo todo mundo no templo, mas estamos reunindo uma quantidade mínima de pessoas, todo mundo de máscara, todo mundo usando álcool em gel, todo mundo lavando as mãos com sabão. Graças a Deus nós estamos tomando todos os cuidados, mas não podemos parar. Não podemos parar. Não é tempo de parar. É tempo de cultuar, é tempo de adorar. Você não pode ir à igreja de jeito nenhum ao templo? Cultue na sua casa. Acompanhe os cultos online. Ouça a palavra de Deus, mas não deixe de cultuar o Senhor. Também aprendemos, queridos, mais aqui com
os nossos irmãos que o culto, a prioridade no culto. O que é mais importante no culto? Quem está sendo cultuado, que é Deus. O mais importante no culto é o Senhor Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a oferecer holocaustos ao Senhor antes de lançarem os alicerces do templo. Antes de começarem a construção, eles já estavam adorando a Deus. Porque Deus é a nossa prioridade. Aleluia, tem que ser a nossa prioridade. Também, queridos, nós aprendemos com os judeus que, mesmo no meio de tudo aquilo, que eles sofreram ameaças, como eu falei pouco tempo atrás, os povos vizinhos tentaram desanimar os judeus. Irmãos, para você ter ideia, a afronta foi tão grande, a perseguição foi tão grande, que eles fizeram uma carta para o rei Dario, falando com ele que os judeus que estavam ali iam se rebelar, que eles iam rejeitar o rei, que eles iam aprontar. Eles inventaram um monte de coisas para atrapalhar o andamento daquela obra. Mas, mesmo em meio às estratégias deles, eles não pararam, eles perseveraram. Existe um inimigo trabalhando 24 horas para atrapalhar a igreja, para atrapalhar a sua vida, para atrapalhar a minha vida, para nos afastar de Deus. E essas estratégias que eles usam, às vezes funcionam. Se eu e você não estivermos intimamente ligados com Deus, buscando a face de Deus, firmados na palavra, jejum e oração, joelho no chão, jejum e oração. Se a gente não estiver firme, a gente não vence, queridos. Esse é um tempo difícil para a igreja, é um tempo de luta, mas também é um tempo de busca. É um tempo de receber milagres, é um tempo de receber as promessas de Deus. É um tempo que você vai saber que não está só. Também nós vemos o que aconteceu aqui com eles. Os inimigos, os inimigos lá do povo de Israel que tentaram pará-los. Hoje nós não temos um grupo de pessoas, talvez, armados, mandando cartas para tentar nos impedir. Mas os inimigos da vida cristã, irmãos, sempre vão se levantar. Sempre vai ter alguém contra a sua vida cristã. Sempre vai ter um desafio para você vencer. O povo estava construindo o templo, mas foi impedido por um decreto mandado ao rei, um decreto do rei. Foram quase 9 anos parados. Assim o inimigo tenta parar a igreja hoje. Mas a igreja do Senhor não pode ser vencida, porque quem é o dono da igreja é Cristo. E Ele é vencedor. Ele triunfou sobre a morte. Nós todos enfrentaremos problemas e perseguições se não negligenciarmos o nosso compromisso com Deus. Se você estiver firme, querido, você vai vencer qualquer luta que vier. Assim como aquele grupo de judeus saiu numa viagem longa, cansativa, extenuante até Jerusalém. Mas eles tinham um propósito. E o propósito deles era servir a Deus. Era reconstruir o templo, era reconstruir a cidade e servir ao seu Deus. E eu te pergunto, qual é o seu propósito? O que você tem feito da sua vida? Como você tem se relacionado com Deus nesses dias de pandemia, nesses dias de luta, nesses dias de restrições, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Como você está com o seu relacionamento com Deus? Como você está com a sua vida de oração? Como você está com a sua vida no altar, querido? Como você está com o Senhor? O mais importante agora é estar firme com o Senhor. Então nós vamos sempre enfrentar problemas. O inimigo, ele não desiste de atacar. Não desiste. Mas também o nosso Deus estará sempre conosco. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele vai estar sim. Ele não vai nos deixar só. Ele não vai nos abandonar. Creia nisso. Assim como Esdras, ele era um escriba, ele era um sacerdote, ele era um homem de Deus, mas ele era humano igual a mim e a você. Foi sujeito às mesmas lutas, às mesmas dificuldades que nós. Liderar não é fácil. E ele não estava liderando 5 pessoas, 4, 10 pessoas, ele estava liderando uma multidão de pessoas. Ele estava levando muita gente com ele.
e ele tinha todos os motivos para desanimar. Mas nós não encontramos no livro de Esdras. Você pode ler esse livro todinho, você não vai encontrar um trecho que fala que Esdras abaixou a cabeça, que Esdras desfaleceu, que Esdras entregou os pontos, que Esdras voltou correndo para a Babilônia, que Esdras se arrependeu de ter saído e voltado para Jerusalém. Você não vai encontrar isso, porque ele permaneceu firme no propósito que Deus chamou. E Deus, ele tem nos chamado todos os dias para um propósito firme com ele, para uma vida com ele. Não importa, quando nós vemos aqui o povo de Israel retornando, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Por que que eles foram parar lá na Babilônia? Porque eles desobedeceram a Deus. Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Porque eles colocaram outros deuses no lugar do único Senhor absoluto. Então o preço foi alto, eles foram levados cativos. Mas nós vemos o amor de Deus cobrindo aí uma multidão de pecados. Deus, ele sempre deu uma oportunidade para o povo de Israel. E ele sempre está dando uma oportunidade para nós. Quantas oportunidades Deus já te deu, meu irmão? Quantas oportunidades ele já me deu? Quantas chances? Quantas vezes ele nos perdoou? Quantas vezes ele nos amou? Quantas vezes ele nos trouxe para perto de si? E às vezes nós deixamos esse lugar seguro, esse colo do Pai, e vamos lá para longe. Talvez você não vai ficar cativo numa nação, não vai ser tirado daqui da sua terra, da sua pátria, levado cativo. Mas você pode ficar cativo nos vícios, pode ficar cativo nas mentiras de Satanás, pode ficar cativo numa vida desregrada, pode ficar cativo numa doença, numa enfermidade na sua alma. Por quê? Porque está longe do cuidado do Pai. E esse não é o propósito de Deus. O desejo de Deus, que ainda que você esteja morto nos seus pecados, Ele pode te ressuscitar, Ele pode te levantar, Ele pode te curar. Assim como Ele levou aquele grupo de judeus de volta para sua pátria. E lá eles enfrentaram desafios, eles enfrentaram problemas, eles enfrentaram ameaças, mas eles não estavam sozinhos. Ficou parada a construção do templo quase 9 anos, mas foi retomada. Foi concluída, porque Deus estava com eles. E Deus está conosco. Eles saíram da Babilônia rumo a Jerusalém. Hoje nós vamos sair desse mundo rumo a Canaã celestial. Jesus está voltando. E até que Jesus volte, nós estamos trilhando um caminho. Esse caminho começa aqui e vai terminar lá em cima quando Jesus voltar. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos parar. Assim como Esdras foi até o fim, eu e você vamos caminhar até o dia que Jesus voltar. A nossa pátria amada, celestial, está preparada lá em cima. E é lá que nós vamos descansar de todas as nossas lutas, de todas as nossas batalhas. Mas agora permaneça adorando a Deus. Assim como aqueles judeus não desanimaram, não pararam, eles continuaram adorando a Deus. Eu e você, no meio dessa pandemia, no meio de tudo que está acontecendo, não vamos desfalecer. E você que vai assistir esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo agora, Deus está falando com você. Não desanima, não se renda, não se entregue. Há um plano de Deus para a sua vida. Talvez a sua Babilônia, sua escravidão já durou muito tempo. Chegou o tempo de Deus libertar você. Chegou o tempo de você voltar para os braços do Pai, do lugar que você nunca devia ter saído. Fica firme nos propósitos do Senhor. Ele te ama e Ele tem planos gloriosos para a sua vida. Nós não estamos vivendo o fim de tudo. Deus é que é Senhor do tempo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde a sua família, a sua casa. Nós estamos estudando a palavra aqui pelo canal, porque não estamos podendo reunir todo mundo no templo, mas o importante é que estamos estudando a palavra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela tua bondade, tua fidelidade, tua graça. Por tudo que tens feito, que estás fazendo e que ainda farás. Que essa palavra venha frutificar nos nossos corações, trazer crescimento, restauração, Pai. Trazer avivamento, meu Deus, novo ânimo para o teu povo. Te dou graças por tudo, Pai.
e o Senhor continue nos conduzindo, nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém.